Todo dia, além de todas as meditações, preparar estudo e escrever artigo e essas coisas todas, eu medito num salmo de maneira especial. Tá? E o salmo hoje era o Salmo 73. E depois que eu já tinha meditado no salmo todo, eu me fixei para orar no versículo 25, que diz: quem eu tenho na terra além de ti? Quem eu desejo além de ti? Quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há nada que eu deseje além de ti. Não há falta de paixão no mundo de hoje, mas a maior parte dela, a gente pode dizer, é paixão totalmente equivocada. Essa é uma terra de paixões. Há uma frase em Hamlet, de Shakespeare, que diz: a vida nada mais é do que uma sombra que passa. Um pobre estrião que se pavoneia e se agita uma hora em cena e depois nada mais se ouve dele. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, não significando nada. É uma definição de vida, uma vida de paixão fútil, inútil, não é? Então, há paixões por todas as coisas erradas. E o tipo errado de paixão, não é? Há muitas facetas na paixão, né? Ira, raiva, amor. Então há muito de positivo na paixão no mundo, né? De hoje, mas também parece que quaisquer que sejam bons sentimentos que ainda existam, né, neste mundo, são reservados para coisas triviais, né, como esportes, entretenimento, recreação, busca da felicidade pessoal. Na verdade, uma das grandes ironias é que, eu diria que a ironia suprema na nossa cultura é que a devoção a Deus, a paixão a Deus, geralmente é vista como um sinal de grave desequilíbrio. Você pode ter paixão por qualquer coisa e as pessoas vão achar normal. Você pode ter paixão por colecionar latinha de cerveja, não é? Ou qualquer coisa totalmente fútil, as pessoas acham muito legal, não é? Você pode ter paixão por qualquer tipo de busca, por qualquer depravação, mas se você tiver uma paixão por Deus, isso é considerado um sinal de grave desequilíbrio, como eu falei. Um adorador sincero de Deus pode até mesmo ser considerado pela sociedade como um demente, uma pessoa especialmente, se ela se declarar assim a sua fé, uma pessoa especialmente desequilibrada. Mas você pode ser tão fanático como quiser sobre o seu time favorito, você pode ser totalmente obcecado por uma celebridade e pode fazer parte de um fã-clube ou uma estrela pop que você nunca sequer vai chegar perto, ou você pode mergulhar profundamente em algumas fantasias estúpidas, e, enfim, e ninguém na nossa cultura achará que isso é um sinal de desequilíbrio nenhum. Pelo contrário, vai haver um estímulo. Então, o culto à celebridade, a gente pode dizer que é a grande religião, né? A religião verdadeira da nossa cultura. Na verdade, celebridades mortas, em particular, têm o mesmo estatuto, né, na nossa cultura como os deuses mitológicos gregos que encheram o panteão de Roma no primeiro século, né? Então, não há falta de paixão na nossa sociedade moderna. É exatamente o tipo errado de paixão, e paixão por todas as coisas erradas. Então, se é uma coisa que deve ser digna de paixão, é a glória de Deus. Mas, no entanto, como eu disse, é um sinal para muitos até de desequilíbrio, de fanatismo, algo perigoso. Todas as outras paixões, até por depravações, são tidas como normais, e incentivadas por leis, por governos, por tribunais. Então, por que isso é assim? Porque atrás das nossas paixões existe o poder do desejo. Então, ter encontrado Deus e ainda viver uma vida
que não é controlada por essa glória, né, infinita, é algo totalmente desconectado com a palavra de Deus. Então, é dito que a felicidade consiste em regozijar-se em ti, de ti e por ti. Eu acho que a pessoa que melhor expressa os desejos e as paixões que fluem de afeições santas é Agostinho, não é? Então ele diz: a felicidade consiste em regozijar-se em ti, de ti e por amor a ti. Esta é a verdadeira alegria e não a outra. Agostinho, assim, ele lutou com toda a força espiritual e também poética e também intelectual, que era poderosa, para ajudar as pessoas a ver e a sentir satisfação plena e soberana em Deus. Assim, de todas as coisas, ele ensinou, né, de todas as formas, como a paixão por Deus se expressa da maneira mais bela possível. Agostinho diz assim: mas o que eu amo quando amo o meu Deus? Não a doce melodia da harmonia e da canção, nem a fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas, não o maná ou o mel, nem membros que o corpo se deleita em abraçar. Não são estes os que eu amo quando amo o meu Deus. E contudo, ao amá-lo, é certo que amo a luz de alguma espécie, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço. Mas estes são de uma espécie que amo no mais íntimo do meu ser, quando minha alma é banhada pela luz que não está presa a nenhum lugar, quando escuta sons que nunca morrem, quando respira a fragrância que não se dissipa com o vento, quando saboreia alimentos que nunca se consomem pelo comer, quando se apega a um abraço que não se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que amo quando amo o meu Deus. Então, poucas são as pessoas na história da igreja que sobrepujaram Agostinho ao retratar quão grande, belo e desejável Deus é, como ele é o objeto correto de uma paixão eterna. Agostinho está totalmente persuadido pela palavra de Deus, pelas Escrituras e pela experiência do seu coração de que aquele que tem Deus é feliz. É óbvio que quando a igreja se torna mais secular, mais ela começa a comprar a ideia de cristãos que têm Deus, mas não vão ser felizes, não é? Porque, na verdade, há outras paixões maiores e às vezes frustradas, o que gera tristeza e às vezes até desespero. Então Agostinho diz: fizeste-nos para ti, nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Então Agostinho, por toda a vida, vai labutar com todas as suas forças para fazer com que esse Deus da graça soberana e da alegria soberana seja conhecido e amado no mundo. Ele diz: estás sempre ativo, contudo, sempre tranquilo. Você vê que ele empilha palavras, ideias belas de um coração arrebatado por Deus. Ele diz: estás sempre ativo, contudo, sempre tranquilo. Acumulas tudo para ti, embora não sofras necessidade. Angustias-te com o erro, mas não sofres dor. Podes estar irado, contudo, sempre sereno. Tuas obras são variadas, mas teu propósito é um e sempre o mesmo. Acolhes os que se achegam a ti, ainda que nunca os tenhas perdido. Nunca tens necessidade, no entanto, sempre alegre em ganhar. Nunca avarento, mas requeres retorno pelas tuas dádivas. Perdoa as nossas dívidas, mas com isso não perdes nada. Tu és o meu Deus, és a minha vida, és meu santo deleite. Mas será que basta dizer isto a teu respeito? Será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti? Mas ai daqueles que estão silenciosos a teu respeito. Então Agostinho decidiu não ficar silencioso com respeito aos prazeres da completa satisfação e paixão à mão direita de Deus. E nessa paixão, que grande pregador,
um dos maiores, né? Ele se tornou. Ele diz: pode qualquer pessoa dizer o suficiente quando fala a respeito do Senhor? Então, a Bíblia diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, né? Em Tiago 2:19. Você e eu somos criaturas de desejo. Tudo que você sempre escolher fazer ou dizer é produto de desejo. É por isso que há tanta paixão na nossa cultura, em todas as pessoas, por todas as coisas que não são Deus. O desejo não só dirige as suas escolhas, ele também molda os seus sonhos. O desejo forma os seus momentos de maior alegria e os momentos de mais escura tristeza. Desejo faz você invejar ou ter inveja de uma pessoa, ao mesmo tempo que você não está feliz por outro. O desejo é que te mantém acordado à noite ou coloca você para dormir profundamente. O desejo torna você disposto a levantar-se de manhã, animado, ou faz com que você se frustre, né, no fim do dia, depois da agitação toda. O desejo faz você expectante, esperançoso em um momento e exigindo e reclamando no próximo momento. O desejo às vezes faz você suscetível à tentação, em outras vezes o defende contra ela, porque só um desejo maior por Deus, por exemplo, que te defende de um desejo que a tentação tenta despertar. O desejo pode te levar e te levantar a Deus, ou pode fazer de você um amigo disposto do diabo. O desejo ele pode fazer você celebrar ou levá-lo para o abismo da depressão. O desejo pode fazer o melhor dos amigos, ou fazer com que você se afaste das pessoas e melhores amigos se tornem piores inimigos. O desejo pode fazer com que você carinhosamente cuide, edite as suas palavras para falar com alguém, para jamais ferir, ou fazer com que você deixe as suas palavras rasgar com atenção nenhuma e causar danos com elas a outras pessoas. O desejo faz você estar disposto a dar ou faz você se apoderar e não querer dar nada do que você tem. O desejo faz com que você se apresente a alguém para ser rei ou você se rebelar contra o rei. O desejo pode te causar e te fazer lutar pela liberdade, ou pode ser a mesma coisa que faz de você um viciado escravo. O desejo pode te dar poder ou pode roubar o poder que poderia ser seu. O desejo é o teu maior problema e é um dos mais, ao mesmo tempo, é uma das mais doces graças de Deus, se é um desejo certo, não é? Porque nós somos controlados por desejo. Então, há uma coisa certa, né? Sua vida e seu ministério e seu trabalho, todas as coisas sempre são moldados pelo teu desejo. Então, se a gente for falar de guerra espiritual, a grande guerra espiritual é travada pelo controle de nossos corações. É uma guerra de desejo. Aquilo que você mais desejar na verdade, o vencedor e o conquistador. Por isso que o que Asaf está dizendo, não há nada que eu deseje na terra além de ti. O que eu tenho no céu além de ti, não há nada na terra que eu deseje além de ti. Aqui fica evidente quem ganhou a guerra no coração de Asaf, ou nas palavras de Agostinho, fica evidente quem ganhou a guerra do desejo no coração dele. A gente pode ver isso em Tiago 4, de 1 a 4, e 1 Pedro 2, 11. Então, de onde vêm as guerras, Tiago diz, e pelejas entre vós? Os problemas, as confusões, a maledicência, a fofoca. Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, desejos, né? Que nos vossos membros guerreiam, cobiçais, ou seja, um forte desejo,
e nada tendes. Matais e sois invejosos, outro deleite, ou outro desejo forte, né? E nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, 1 a 4. E depois, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, que é forte desejo, né? Carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. Então as pessoas não sabem o que querem, estão dispostas às vezes a ir até o inferno para conseguir elas, mesmo sem ter certeza de que se aquele desejo realmente vai cumprir o que elas esperam. Então, se lembre desse princípio bíblico. O que governa o teu coração, os teus desejos, vai controlar suas palavras e o seu comportamento. Nós não vivemos por instinto. Nós temos sido desenhado, o nosso design feito por Deus é com a capacidade de desejo. Isso significa que tudo o que você faz ou diz é feito ou falado da falta de alguma coisa, porque nós somos criaturas. Então o desejo faz todos nós buscadores. No dia de hoje, todos nós vamos estar buscando alguma coisa, a coisa que nós mais desejamos. E talvez no final do dia vamos estar frustrados, tristes, quem sabe deprimidos, porque não alcançamos os desejos que buscávamos durante o dia. Não é? Então o desejo faz de todos nós buscadores. Você e eu sempre estamos em busca de algo. Você e eu estamos vivendo sempre para alguma coisa. Então, abaixo de qualquer coisa ou abaixo de tudo o que fazemos está o desejo de algo. É ali que a guerra do certo e do errado está sendo realmente travada. É ali, aqui, não é, no desejo controlador, aqui a direção de nossas vidas vai ser moldada. Tá? Em sua vida pessoal, em seus momentos cruciais da resposta a cada aspecto da vida ou decisão, você não pode deixar ou deixar-se pensar que a guerra do certo e do errado é uma guerra de comportamento, porque não é. A guerra é a guerra do desejo, o comportamento é o resultado disso. Se você lutar a batalha do comportamento sozinho, a batalha não pode ser vencida. Você deve estar disposto a lutar a luta espiritual no lugar onde o seu comportamento é formado, é gerado, nos desejos do coração. Você deve humildemente perceber que todos os dias, em todas as situações, em todos os relacionamentos da sua vida, esta guerra continua e continua e continua. É sobre se você vai ministrar por temor do homem ou por temor a Deus. Trata-se de saber se você vai viver para possuir alguma parte da criação ou viver para agradar o Criador. É sobre se você vai ministrar para alcançar algum sucesso pessoal, trabalhar e etc., se relacionar para alcançar algum sucesso pessoal, ou viver de modo como o Criador projetou para você viver. Então, essa guerra é sobre o que vocês mais valorizam na família, na amizade, no romance, no ministério. O que vocês valorizam mais nisso? Essa guerra é sobre o conjunto de desejos, não é? E esse conjunto de desejos irá definir as agendas de como você responde às situações e relacionamentos onde Deus colocou você para viver. Então a pergunta devia ser: o que você realmente quer? Essa é a pergunta que você mesmo deve fazer para você. E eu te convido para você ser honesto, com humildade nesse momento. O que você realmente quer? Se você tivesse que responder a seguinte, algumas perguntas:
como você preencheria os espaços em branco? Se eu pudesse ter, e aí você coloca o que você quiser, então minha vida seria completa. O quê? Que você imagina que se você pudesse ter, completaria a sua vida? É tão fácil para nós dizer que estamos vivendo e trabalhando para Deus e para a glória de Deus, quando de fato, no nível do dia a dia, da rua, das nossas vidas, isso tudo é muitas vezes moldado pela busca ansiosa de outras coisas. E isso é que gera frustrações, medos e depressões. Talvez o seu desejo de realizar sonhos no casamento, na carreira, no ministério, preocupa muito o seu pensamento e dá a você muitas ansiedades. Né? Talvez o desejo de ser bem-sucedido tenha comido sua programação com um vício em trabalho frenético. E você não tem tempo para nada mais, né? Nem para Deus, nem para nada. Talvez o desejo de coisas materiais te deixou vazio e todo endividado. Talvez o desejo de evitar o fracasso no trabalho, no casamento, no ministério, tornou você mais exigente e controlador do que pensou que jamais seria. Talvez o desejo de saúde física reduziu você a um corpo cheio de temores e atividades frenéticas para controlar algo que é bom e você pode cuidar do seu corpo, mas certamente não pode controlar todas as coisas no que diz respeito a ele. E aí está a ansiedade. Talvez o desejo de controle transformou você em um senhor e não em um servo. Talvez o desejo de conforto e felicidade fez com que você seja egoísta. Ou talvez o desejo de ser afirmado pelas pessoas, pelo que você faz, e respeitado, faz você andar numa montanha russa da resposta das pessoas. E às vezes você acha que está recebendo boas respostas ao que você ao que você faz, e às vezes você acha que não está recebendo as boas respostas, então você vive nessa montanha russa pela expectativa de como os outros estão vendo. Então, onde é que a guerra da raiva e do desejo, da raiva por causa de desejos, toque em você, como o Tiago diz? Sabe o que a gente podia dizer com o salmista, com Asaf? Não há nada na terra que eu deseje além de ti. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Será que esse som etéreo e impraticavelmente super espiritual soa em seu ouvido assim? Esses versos soam assim, como um som etéreo e impraticável, super espiritual? Você acha que Asaf estava mentindo quando ele diz isso? Que ninguém pode viver assim? Isso, os desejos, se você pensar assim, os desejos fizeram você se tornar cínico. Será que ele, essa expressão de Asaf, essa declaração dele, você sente isso como uma impossibilidade moral, mesmo para a graça de Deus? Na verdade, ele está se expressando em uma frase exatamente onde Deus quer que cada um de nós possa estar. É a razão pela qual cada um de nós foi dada a cada um de nós a vida e a respiração no dia de hoje. Nós fomos feitos para Deus. Nós fomos criados para amá-lo acima de tudo. Fomos criados para viver com a sua glória como o motivador, o poder, o desejo motivador único de tudo o que fazemos. Não há nada no mundo que eu deseje além de ti. Paulo expressa isso melhor do que ninguém, porque Paulo o tempo todo está falando sobre desejos, mas os desejos de Paulo não se parecem nem um pouco, mesmo com aqueles desejos que a maior parte das pessoas na igreja estão expressando e pelos quais elas são infelizes
e tristes, ansiosas e deprimidas. Paulo, ele vai empilhando os seus desejos, não é? E sempre que você lê, você percebe que os desejos de Paulo têm alguma coisa a ver com Cristo. Mas não é alguma coisa a ver, eles são diretamente ligados a Cristo e se referem a Cristo. Por exemplo, você pode ver vários deles nomeados na Epístola de Paulo aos Filipenses, e a gente pode olhar para alguns deles antes de encerrarmos essa breve meditação, com o objetivo de comparar os nossos desejos com os desejos de Paulo, não é? E pedir ao Espírito Santo que abençoe essa verdade e confirme ela em nossos corações. Primeiro, Paulo diz assim: meu desejo é que eu o conheça. Meu desejo é conhecê-lo. Filipenses 3:10. Cristo tinha aparecido a Paulo e ele foi revelado nele e era constantemente pregado por Paulo. Então a gente pode dizer que Cristo foi o objeto de sua confiança. Cristo foi o assunto do seu ministério. Cristo foi a alegria do seu coração. Mas ele sabia, apesar disso, que havia muito em Cristo com o qual ele não conhecia. É estranho nós olharmos para Paulo, talvez o homem que mais teve a revelação profunda de Deus na história, e ele dizer: o meu desejo é conhecê-lo. Você poderia dizer: mas Paulo, você é o cara que mais conhece. Mas você vê o desejo? Ele sabia, ele conhecia, mas ele diz: agora nós conhecemos em parte. Então ele desejava saber mais. Você pode dizer assim: sobre o que Paulo desejava saber mais? Ele desejava saber mais, ele diz, sobre a glória da sua pessoa, as riquezas da sua graça, a magnificência do seu trabalho como Salvador, a excelência de suas duas naturezas, homem e Deus, a majestade do seu reino. Tudo em Cristo interessava a Paulo, de tal maneira que ele podia fazer eco com Asaf. Para Paulo, a criação, como para nós, era boa, né? É bela, é bonita. Mas para ele, a graça era muito mais bela e muito melhor. E Cristo era o melhor de tudo, né? Então, Paulo nunca ficou cansado de pensar em Cristo. Ele nunca ficou cansado de falar de Cristo ou de aprender de Cristo. De tal maneira que ele diz: depois disso tudo, meu desejo é conhecê-lo. E Paulo, então, ele continuou com o seu trabalho. Ele disse que deixou tudo para trás, as coisas ficaram para trás, ele prosseguia. Ele seguiu o seu caminho com o desejo constante, crescendo em seu coração, que eu possa conhecê-lo mais. É incrível. Então, querido, como é com você? Você se simpatiza com Paulo neste desejo do seu coração em particular? Meu desejo é conhecê-lo. É o teu desejo diário também, o desejo ardente e objetivo constante, conhecer Cristo, saber mais de Cristo. Por toda a eternidade, nós estaremos aprendendo de Cristo. Cristo é a lição colocada diante de nós na igreja aqui na terra. E Cristo é a lição colocada diante da igreja no céu. Então, para que foi dado o tempo para nós? O tempo nos foi dado para aprender de Cristo. E nós podemos bem dizer a Deus, porque a eternidade será dada a nós para aprender também de Cristo. Então, na eternidade, nos anos sem fim, como nós gastaremos isso? Na aprendizagem, desfrute e deleite de Cristo. Nada será gasto de outra forma. Em segundo lugar, Paulo diz: meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, como lixo, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. É uma palavra incrível, né? Filipenses 3:8. Paulo não estava meramente satisfeito em conhecer Cristo como a propriedade de outras pessoas. Ele queria a Cristo como seu próprio. Ele não estava disposto a receber Cristo como um dom gratuito somente. É óbvio que
tudo que ele recebeu foi como um dom gratuito. Mas ele quer dizer que ele também colocaria tudo que ele era para ter Cristo também como um prêmio, mostrando como alguém que luta com toda a sua força e desejo para ganhar um prêmio. Então ele disse, eu quero ganhar Cristo assim, apesar dele ser meu por graça. Então, Cristo foi colocado diante dele, então ele estava disposto a correr a corrida. Cristo era necessário combater um combate, então ele iria combater um combate. Haveria um meio pelo qual Cristo poderia ser mais conhecido, mais obtido, por mais doloroso que fosse, por mais caro, por mais difícil. Então Paulo estaria disposto a tudo isso e a usar todos esses meios. Então, se Paulo creu, ele não creu para ir para o céu, não é? Se Paulo creu, foi para que ele pudesse ganhar a Cristo, não é? E não para ganhar nem o céu e nem outra coisa. Cristo não era a ponte para outra coisa que ele queria, para consertar a sua vida, consertar seu casamento, para te dar isso, aquilo. Essas coisas, como eu disse, a criação era boa, mas a graça era melhor e Cristo era muito melhor do que tudo. Então Paulo orava. Se ele orava, era para ganhar a Cristo. Paulo pregava, foi para que ele pudesse ganhar a Cristo. Será que ele crucificou o velho homem, mortificou a carne, esmurrou seu próprio corpo e o tornou escravo, o sujeitou à escravidão? Era para que ele pudesse ganhar a Cristo. Será que ele sofreu a perda de todas as coisas e considerou elas como escória e esterco? Foi para que ele pudesse ganhar a Cristo, ele diz. Será que ele próprio ficou sujeito a cicatrizes terríveis, prisão, fome, frio, nudez e, por fim, a morte de um mártir? Foi para que ele pudesse ganhar a Cristo. Então, possuir Cristo era o objetivo dele. Era seu desejo e decisão. Querido, esse é o seu objeto principal e desejo? Você está preparado para entregar tudo para ganhar a Cristo? Você tomaria a Cristo em troca de qualquer coisa que as pessoas chamam de felicidade, ou reputação, ou riqueza, ou trabalho, sofrimento, sim, até mesmo a própria morte? Paulo foi, e se você não for assim, as suas estimativas de Cristo e a de Paulo não podem ser a mesma. Você não pode ler o que ele escreveu e dizer, eu e Paulo temos o mesmo sentimento. Ele fala para que vocês tenham o mesmo sentimento. Então, nós temos que falar a nós mesmos. Minha alma, eu carrego esse desejo. Eu quero que esse seja o seu objeto, que esse seja o seu objetivo, o seu desejo controlador em toda parte, ganhar a Cristo. Mas Paulo diz mais, ele diz que engrandecer a Cristo estava sempre diante dele como um desejo intenso. Ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Filipenses 1, 20 e 21. Paulo desejava expor e exaltar Cristo. Se Paulo escreveu, ele escreveu de Cristo. Graças a Deus, é assim que seus escritos chegaram a nós. Se Paulo falou, ele falou de Cristo. Se Paulo sofreu, ele sofreu por Cristo. Se Paulo ficou triste, era porque os pastores estavam desonrando Cristo. A igreja estava desonrando Cristo. Cristo era para ele mais caro do que a menina nos seus olhos, e mais precioso do que todas as coisas na terra ou céu. Ele é um Asaf que pôde falar mais com suas palavras e vida do que a gente tem de Asaf, né? Então,
Paulo só queria viver se ele pudesse honrar a Jesus vivendo. Ou ele preferia morrer, se isso o honraria mais. Ele sentiu essa obrigação. Ele foi inflamado com o amor de Cristo. Ele era um sacrifício no altar de Cristo. Ele era um vaso para a honra de Cristo. Ele iria a qualquer lugar, ele faria qualquer coisa, se ele pudesse honrar a Cristo mais do que estava honrando. Então, sinceramente, ele dizia: deixe o nome de Paulo perecer, se o nome de Cristo pode ser ampliado dessa forma. Então, para ele, Cristo era de fato tudo em tudo. Ele morreu por Cristo. A honra de Cristo foi o fim para o qual ele deu a sua vida. Meu irmão, como é com você? Será que seu coração clama, que eu possa honrar a Cristo? Será que sua vida passa a impressão dessa realidade para outras pessoas? Aquele homem tem como objetivo honrar a Cristo. Aquela mulher tem como objetivo honrar a Cristo. O seu grito diário e a sua oração diária é que Cristo seja engrandecido em mim, por mim e através de mim, na minha vida, na morte, no tempo e para sempre. E nós podemos falar conosco mesmo: minha alma, que esse seja meu desejo constante e minha oração contínua. Que Jesus, meu Jesus, possa ser engrandecido em e por mim. Mas Paulo, ele expressa mais o seu desejo, né? Ele queria ser encontrado em Cristo. Filipenses 3:9. Paulo queria estar em Cristo. Você pode perguntar: estar em Cristo como ele desejava? Ele queria estar em Cristo como Noé estava na arca. Como o salteador está em seu esconderijo inexpugnável. Ele queria estar em Cristo como a joia está no cofre. Na verdade, ele queria estar em Cristo como Cristo está em Deus. O mais próximo possível, a união mais próxima, a mais cara comunhão, era o desejo de Paulo em relação a Cristo. Se ele fosse aceito por Deus, então ele deseja ser aceito em nome de Jesus. Ele diz: não com a justiça que vem da lei, não quero, mesmo que pudesse, né, que fosse possível, não era, mas com a justiça que vem de Cristo pela fé. Se Paulo é justificado, então ele quer que seja na justiça de Cristo. Se ele é santificado, então seria tão somente pelo Espírito de Cristo. Paulo quer ser nada para que Jesus seja tudo. Porque em Cristo, Paulo sabia que estava seguro. Em Cristo, Paulo sentiu que seria feliz. Tudo em sua vida era penúltimo em relação a Cristo. Em Cristo, ele estava convencido de que ele ficaria completamente satisfeito no tempo e na eternidade. Cristo em Paulo era a sua vida. Paulo em Cristo era a sua honra. Querido, você está em Cristo. É a sua ambição ser encontrado em Cristo. Se a morte te encontrar esta noite, vai te encontrar em Cristo. Se a justiça de Deus te encontrar, vai te encontrar em Cristo. Se o julgamento eterno te encontrar hoje, vai te encontrar em Cristo. Em Cristo você vai encontrar Deus como um Pai. Em Cristo você vai conhecer todos os santos como seus irmãos. Em Cristo a morte não tem mais seu aguilhão. Em Cristo o túmulo não tem mais seus terrores. Em Cristo a lei não tem reivindicações sobre você. Em Cristo não há ameaças na palavra de Deus contra você. Em Cristo, todas as promessas estão confirmadas para você. Ele é o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Então a gente pode dizer quão glorioso é estar em Cristo. E eu diria para mim mesmo: minha alma, que esta seja a sua oração diária, que eu possa ser encontrado nele, não tendo justiça própria que procede da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus e é por fé. E Paulo dizia mais a respeito dos seus desejos controladores, para ser conformado a Cristo, ou ser conforme Cristo, Filipenses 3,10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Não foi o suficiente para Paulo conhecer Cristo, ganhar Cristo, engrandecer a Cristo. Paulo deseja ser como Cristo, respirar seu espírito, exibir seu temperamento, copiar seu exemplo e ser como Cristo. Ele desejava ser, e essa é a única vitória possível sobre a batalha do desejo. Ele desejava ser semelhante a Cristo na pobreza, como Cristo no sofrimento, como Cristo na morte em si. Paulo desejou ser exatamente como Jesus, manso como Jesus era manso, paciente como Jesus foi paciente, amar como Jesus era amoroso, útil como Jesus em tudo foi. Em cada ponto, ele queria ser parecido com ele. Que admiração de Cristo está aqui. É essa admiração, esse encanto pela sua glória que forma o desejo, esses desejos. O que amor é quando é expressado em Cristo? Então você vai ver que renúncia, que poder de graça, que maravilhosa transformação. Isso é o Evangelho. Então, ele era o contrário de Saulo de Tarso, O fariseu dos fariseus, o perseguidor da igreja, o blasfemador do Nazareno. O que poderia ser mais diferente de Saulo do que Paulo? Uma vez, ele odiava, ele não via nenhuma beleza em Cristo. Agora, ele não vê nada, apenas beleza em Cristo. Uma vez, ele não podia suportar sequer a menção do nome de Cristo. Agora, ele nunca parece mais feliz do que ao pronunciá-lo. Uma vez que ele foi superior a todos no louco ódio contra ele, Cristo, e seu povo, agora o seu grito interior é permanente. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão e a participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte. Querido, você já experimentou qualquer mudança nessa direção? Você está ofegante, orando, se esforçando, lutando com toda a armadura de Deus para ser como Jesus? Você está disposto a ser qualquer coisa que Jesus era e que você possa ser nele, para ser como ele? A sofrer até a morte para ser conformado com ele, como Paulo quer ser, conformado a seus sofrimentos? Eu posso dizer para minha própria alma, esta é a realização mais alta. Aspire por ela. Procure dia e noite graça, todo dia no trono da graça, todo dia meditando no que escreveu o apóstolo da graça. É isso que a graça faz. A graça não gera em nós um bocejo, como muitos dizem conhecer a graça. A graça gera um desejo avassalador, sabe? Um verdadeiro amor e paixão e admiração. E por isso é que se vive para adorar o Salvador. Quanto ao desejo de conformar-se com Ele em sua vida, na morte e para sempre, isso sempre se tornará uma realidade, finalmente, no coração de todos aqueles em que esse desejo realmente foi colocado por Deus ao regenerá-los. Mas Paulo tem um desejo ainda a expressar. Ele diz: eu quero estar com Cristo. Filipenses 1:23. Ele diz: o que é muito melhor do que todas as coisas da terra,
A morte tira tudo de agradável nosso. As pessoas que amamos, os cheiros, as belezas visuais, a beleza para o tato, as belezas auditivas, e nos dá Cristo. Tira todo o resto e nos dá Cristo. Paulo diz, é muito melhor. Paulo ama o seu ministério, o seu trabalho. Ele era muito ligado à igreja que precisava de sua presença, dos seus dons e do seu trabalho incansável. Paulo se simpatizava profundamente com os perdidos pecadores que precisavam do Evangelho. Mas tal era o seu amor a Jesus que ele sentiu-se em grande angústia. Estou dividido entre os dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ele não diz nada sobre o lugar, ou o emprego, ou o trabalho dele, né, que era muito duro, ou a ausência da dor ao partir, ou a posse da alegria. Seu coração estava fixo na pessoa de Cristo. Partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então, estar com Cristo, esse era o seu desejo. Estar com Cristo em qualquer lugar, para Paulo, era o suficiente. Estar com Cristo para sempre era o que ele chamava de céu. O céu suficiente. Como eu disse, a morte tira tudo de nós, mas dá Cristo. Ele diz, é muito melhor, porque isso é melhor do que a vida. Paulo não tinha ideia do sono da alma, ou de um estado intermediário onde Cristo não estivesse. Sua ideia era ausente do corpo, presente com o Senhor. Portanto, ele estava disposto a estabelecer e colocar e oferecer o seu corpo, mesmo que fosse maltratado esse tabernáculo terreno, se ao fazê-lo ele pudesse conhecer mais Cristo. E depois ele estava totalmente disposto a deixar esse tabernáculo terreno, que é o seu corpo, se ao fazê-lo ele pudesse estar com Cristo. Então, estar com Cristo para ele era muito melhor do que a vida com todos os seus confortos. Estar com Cristo para ele era muito melhor do que o mundo com todos os seus privilégios e prazeres. Estar com Cristo para ele era a flor da felicidade, a coroa de glória, a perfeição da felicidade. Estar com Cristo. Paulo poderia desejar qualquer coisa além disso. Ele responderia, não posso. Então, você se simpatiza com Paulo aqui, nesse desejo? Não em Jesus vir às vezes para ter comunhão com você. Não visitas peculiarmente doces. Não em certas ocasiões. Desejo estar sempre com Ele. Paulo disse, eu desejo. A pergunta é, você não? O que um cristão e um estranho para as contínuas visitas de Jesus, de tal maneira que o desejo é partir e estar com Ele, porque é muito melhor. Esse desejo completa você, completa a mim. Então, como podemos não mostrar ao mundo aquela alegria indizível e cheia de glória, aquela esperança que os homens vão perguntar qual é a razão da esperança que vocês têm? Então, se uma uva de Canaã encheu os seus lábios de doçura, você pensa, o que é entrar em Canaã para viver dos seus vinhedos? Se você obtém um penhor da sua herança, que o Espírito Santo nos dá, nos revelando Cristo, e aquilo é só o penhor, e você sabe que a herança toda está à sua disposição, você não o desejaria? Então é óbvio que nós queremos ir e tomar posse plena e eterna dele. Tá? Então, eu posso dizer para mim mesmo, né, para minha alma, você às vezes não está disposta assim para estar com Cristo porque é muito melhor. Você não quer a experiência frequente e doce da contemplação completa de Cristo.
Todos os santos sentem isso. E bendito seja Deus, que a promessa se estende a todos eles. O desejo dos justos será concedido. Paulo deseja se tornar e ter essas coisas. O desejo de Paulo se torna realidade. E se nós, há 2000 anos, que o desejo dele se tornou realidade, e se nós desejamos como ele desejava, o nosso desejo também será realizado. E para encerrar, Paulo diz, o desejo dele estava em se regozijar no dia do Senhor, em Filipenses 2,16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo estava constantemente olhando para frente e para o fim, na segunda vinda de Cristo, não apenas na sua morte. E estava sempre apontando para Cristo nessa segunda vinda para nós. Ele esperava grandes coisas, então ele ansiava por elas naquele dia. E ele se alegrou na antecipação dessas coisas. E ele estava preparado para entrar em todas as suas glórias e alegrias. Então, o dia de Cristo, o dia do Senhor, esse dia final, é especialmente reservado para a sua glória. Quando ele vai se casar abertamente, publicamente, com a sua igreja, diante de todo mundo, esmagar Satanás debaixo dos seus pés e todos os seus inimigos, e aparecer em sua própria glória e na glória do seu Pai também. Tal dia como esse nunca foi visto, nem na terra, nem no céu. E nunca haverá outro dia igual. O desejo de Paulo era ter todos os seus desejos convertidos em realidade e em seguida apresentar-se ao seu mestre glorioso. Por quê, disse ele? É a nossa esperança, nossa alegria, ou coroa em que vamos nos gloriar na presença de nosso Senhor Jesus quando Ele vier. Parte dela, ele diz, não são vocês, a igreja de Cristo? Então, vocês devem se tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, em meio a uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como estrelas no universo, que você mantenha a palavra da vida, a fim de que eu possa me vangloriar sobre o dia de Cristo, que eu não corri ou trabalhei para nada. Jesus está vindo para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos aqueles que foram chamados eficazmente, que creram. E Paulo deseja ver todos os seus filhos lá, como espelhos para refletir a glória de Jesus, como monumentos em que será escrito os seus triunfos. Isso seria adicionar à sua alegria, ver todos aqueles que vão para sempre desfrutar Cristo e que chegaram lá através do chamado eficaz de Deus, através do instrumento que ele foi. Isso abriria fontes de prazer indescritível. Isso produziria deleite sem fim, ele diz. Então Paulo está feliz em pensar no dia de Cristo, porque vai ser triunfal. A manifestação da glória de Cristo e a manifestação dos filhos de Deus. Então a vinda de Jesus será um evento glorioso para você também. Querido, o que vai ser para você? Você espera o cumprimento dessa passagem que é doce ao seu coração? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você também aparecerá com Ele na glória. Desejos comuns, centralizados em Cristo, são a realidade da nossa regeneração. É por isso que a verdade do Evangelho, eu nunca entendi porque a igreja é tão focada em grupo jovem, grupo de senhoras, grupo de senhores, grupo de casados, porque é óbvio que esses grupos estão visando interesse que aponta para si mesmo. Grupo de jovem para falar de coisa de jovem, de namoro, não sei o quê. Grupo de casais para falar de casamento.
grupo de senhoras para falar sobre aquilo que interessa às senhoras, grupo de senhores para falar aquilo que interessa aos senhores. Você vê que na Bíblia não existe isso, porque todos estão interessados em Cristo. Se ele é casado, se não é casado, se é solteiro, se é jovem, se é senhora, se é velho. Paulo e Timóteo têm uma grande diferença de idade. Paulo, às vezes ele fala Paulo o velho, já no final do seu ministério, e Timóteo é jovem. Mas os interesses dos dois é o mesmo, é Cristo. Timóteo não está interessado na juventude, nem Paulo na velhice. Os dois estão interessados em Cristo. Por isso eles podem andar junto. Não é da minha faixa etária, não gosta do que eu gosto. É porque os dois não estão gostando de Cristo, não estão desejando Cristo. Não é? Então, Paulo só conhece dois tipos de homens, dois tipos de mentes: mentes carnais ou mentes espirituais. Pessoas espirituais ou pessoas carnais, não importa se é homem, mulher, jovem ou velho, não importa nada. Não é? Então eu gosto de falar a minha alma. Não é? Eu carrego esse modo de viver, e esse modo de viver dá forma ao trabalho, a forma como eu trabalho, a forma como eu sofro, a forma como eu acredito, a forma como eu espero, e finalmente a forma como eu vou morrer. Eu vivo todo dia me alegrando só ao pensar no dia de Cristo, olhar para frente como para o dia do jubileu, né? E o ano da inauguração, de todas as coisas que o coração sempre esperou, e esperando naquela graça, na revelação de Jesus Cristo. Então você vê os desejos poderosos de Paulo. Ele tinha muitos outros, sem dúvida, né? Mas esses são uma bela amostra deles. Né? Todos os desejos de Paulo são gratificados, né? E já foram concedidos. Apenas um ainda falta. Agora, Paulo já conhece Cristo, não em parte, mas como também é conhecido. Ele ganhou a Cristo e possui como um prêmio da sua soberana vocação. Não há nenhuma corrida para ele agora, nenhuma luta ou esforço agora. Não. Cristo é dele. Nas alturas, no máximo, no sentido mais glorioso do termo, Cristo é de Paulo agora. Ele disse que partir e estar com Cristo era muito melhor. Então ele está desfrutando desse muito melhor há séculos já. Ele tem engrandecido Cristo em seu corpo perfeitamente. E ele engrandeceu Cristo em seu corpo, tanto na vida como na morte. E nós sabemos. E ele agora engrandece Cristo em glória, diante do trono, diante de domínios, tronos, principados e potestades. Paulo é encontrado somente em Cristo. A morte o colocou em Cristo. E ele disse: estou pronto. Combati o bom combate. O anjo ministrador encontrou ele na terra em Cristo e o conduziu ao trono eterno. E lá ele está com Cristo para sempre. Todos os desejos controladores de Paulo foram satisfeitos. Ele está conformado com Cristo na sua santidade, glória, alegria, e a sua alma em perfeita comunhão e a perfeita imagem, e um dia será também o seu corpo na ressurreição dos justos. Ele está com Cristo na presença de seu Pai eterno, com Cristo no lugar preparado para ele na casa de seu Pai, com Cristo e em Cristo para sempre. Mas o último desejo de Paulo ainda espera para ser realizado, e isso será em breve. Ele diz: aquele que deve vir virá e não tardará. O Senhor meu Deus virá e todos os santos com ele, é o que a Bíblia diz. A redenção do corpo irá acontecer em breve. A redenção da possessão adquirida em breve será realizada. Então, os gemidos da criação serão silenciados, porque até agora a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus.
As orações da igreja um dia serão encerradas, mas agora ela ainda está subindo desta terra. As promessas que se referem a esse período glorioso será cumprida e toda a terra será cheia da sua glória, como as águas cobrem o mar. Então o conhecimento do Senhor vai cobrir a terra, como as águas cobrem o mar, a Bíblia diz. Toda a carne verá a salvação de Deus. A glória do Senhor será revelada e toda a carne junta contemplará. Porque a boca do Senhor o disse. Devemos fechar esse momento breve de meditação. Um estado do homem diante de Deus pode ser conhecido pela natureza e caráter do desejo permanente da sua alma. Se um homem aqui agora está realmente diante de Deus, em comunhão com Ele, isso só pode ser visto dessa forma, pela natureza e caráter do desejo dominador permanente da sua alma. Porque se, como Salomão disse, como ele pensa em seu coração, assim ele é, como o homem deseja em seu coração, assim ele é. Se nossos desejos encontram o centro em Cristo, nós temos que ser verdadeiros cristãos. É a evidência de que somos verdadeiramente homens regenerados, mulheres regeneradas. Se conhecer Cristo, ganhar Cristo, engrandecer a Cristo, ser encontrado em Cristo, ser conformado a Cristo, ser e estar com Cristo e se alegrar no dia da vinda de Cristo são os desejos dominantes, são os desejos da nossa alma. Então estamos como realmente verdadeiros cristãos, como Paulo era. Não é? Então Paulo, você vê, começa com Cristo, Paulo continua com Cristo e termina com Cristo. Cristo era seu alfa e Cristo era o seu ômega. Cristo era o seu círculo interno, do qual ele se mudou, o centro para o qual ele sempre tendia. A graça de Cristo converteu Paulo. A pregação de Cristo empregou Paulo, a gente pode dizer. O poder de Cristo sustentou Paulo. E a glória prometida de Cristo o atraiu continuamente. A fé em Cristo deu paz a Paulo em todas as circunstâncias e fez ele dizer: eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. A fé em Cristo lhe deu essa paz. O amor a Cristo colocou Paulo a trabalhar. O amor de Cristo nos constrange. De tal maneira que um morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. O zelo por Cristo estimulou Paulo e fez Paulo perseverar na corrida. A esperança da glória prometida de Cristo levou Paulo a prosseguir com ardor ardente para o alvo. Esse é o Evangelho em nós, como em Paulo. O Evangelho em nós é Cristo. Cristo é nosso alfa, nosso ômega, o primeiro e o último para nossos corações, para os nossos desejos. Cristo é nosso centro e circunferência, o nosso tudo em tudo. Tirar Cristo de nós iria extinguir a nossa luz, destruir nossa vida e passar sentença de morte em todas as nossas alegrias agora. Se assim for, então está tudo bem com a sua alma. Tudo está bem. Como temos recebido o Senhor Jesus Cristo assim, a Bíblia diz, então, devemos andar nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como nós fomos ensinados, nela abundando em ações de graças. A gente pode pedir: Espírito Santo, glorifica Jesus em nós, por nós e através de nós, mais e mais a cada dia. Então Paulo disse: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Cristo é o meu tudo, minha defesa segura. A minha alma não pode se afastar dali, é o que nós devemos dizer. Ele é minha rocha, meu refúgio, apesar de todos o que os meus inimigos podem fazer. Cristo é o meu tudo e Ele levará minha alma cada dia para verdes pastos, para alimentá-la.
e Ele supre todas as minhas necessidades e todas as bênçãos necessárias Ele concede. Cristo é meu tudo, então onde eu devo ir? Sem Ele eu não posso fazer nada, eu sou totalmente impotente e fraco, apenas um miserável pecador, mas na justiça dEle eu sou completo. É isso. É essa a descrição da nova vida que o Espírito Santo implantou em nós. Que esses desejos dominadores moldem o nosso comportamento. A santificação é feita a partir de desejos assim, e não a partir da tentativa de forçar nossos comportamentos para um lugar onde nosso coração não está. Nosso coração está em Cristo, então nosso comportamento irá glorificar a Cristo. Que Deus nos dê sua graça, misericórdia e opere essas verdades em nossas vidas, por amor a Cristo. Amém, querido? Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhã.
da cruz. Caminha entre a multidão que zomba sua santidade, diminui